Fala pessoal, tudo bem? Professor Ricardo Blanco. Vamos dar início aqui à nossa Lei 9784, que é a lei que estabelece as regras de processo administrativo. Moçada, essa legislação, quando ela cai em prova, é a letra seca da lei. Não tem para onde correr. Então, para que a gente possa ter êxito aqui e uma produtividade maior, nós vamos fazer um estudo reverso aqui. Nós vamos já direto para as questões e das questões a gente traz a teoria. Porque se eu for falar aqui tudo sobre essa lei para depois fazer as questões, vocês irão perceber que a questão basta conhecer o artigo da letra da lei. Então isso é um pouco antiproducente, vai ficar maçante, vai ficar cansativo. Então, cada questão vai cobrar um artigo da lei e aí a gente vai ver o que está escrito no artigo e vamos abrir as informações dentro de cada tema proposto naquela questão, de forma que a gente vai ver toda a legislação em cima de exercício. Vai ficar bem melhor para você entender, porque você já vai verificando, na medida em que você lê o texto da lei, como é que aquele artigo ele é objeto de avaliação. Blanco, eu preciso estudar por uma banca específica? Não, irmão. Qualquer banca de concurso serve para questões de 9784, porque todas elas, sem exceção, vai cobrar a letra da lei. Então aqui, tanto faz se você vai fazer questões de CESP, Quadrix, FCC, FGV, tem que dominar o texto seco da legislação. Então não se preocupe em relação a qual banca, por qual banca estudar, porque aqui não vai fazer a menor diferença, porque todas elas cobram a literalidade da legislação. Beleza? Bora para cima. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ser então aqui esse processo. Vamos lá. Então nós temos aqui a Lei 9784. Olha aqui. Questão 1 cobrou assim. Lei 9784 estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. O administrado tem, perante a administração, o direito de formular alegações, apresentar documentos antes da decisão do processo administrativo, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Aqui nós temos dois artigos da lei. Você vai ter o artigo 1º, que vai falar então aonde que essa lei é aplicada, que é o que ele disse aqui, ó, a administração pública federal direta e indireta, beleza? E teremos aqui o artigo 3º e também o artigo 4º, que vai falar sobre os direitos e os deveres. Então, olha só, gente, temos aqui o artigo 3º e também vamos fazer a leitura do artigo 4º para a gente ver, tá? Vamos então aqui marcar o gabarito correto, porque o artigo 3º fala que o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, ter ciência da tramitação dos processos administrativos, que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer decisões proferidas, formular alegações, apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então, cuidado, porque advogado em processo administrativo, gente, é uma peça facultativa e não obrigatória, tá? Inclusive, o Supremo já sumulou isso na súmula vinculante de número 5, tá? Reiterando esse inciso 4. O Supremo disse que a ausência de advogado em processo administrativo não ofende a Constituição. Por quê? Porque as decisões que são tomadas pela via administrativa caberá recurso ainda ao Poder Judiciário. Beleza? Agora, além de memorizar o artigo 3º, que é a letra de lei, você tem que saber quais são os direitos
A gente precisa saber também quais são os deveres, que é o artigo 4º, que aí você vai perceber que as questões ele fica mostrando, invertendo direitos e deveres. E também precisamos dominar aonde que se aplica a Lei 9784. Eu te convido então aqui a fazer a leitura aqui do próprio artigo 1º. Vem comigo, ó. Esta lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Opa! Então isso significa dizer que essa lei não serve para os estados, DF, município? Essa é a primeira indagação que a gente vai ter que responder para vocês. Aqui diz no artigo 1º que esta lei estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. No parágrafo 1º, fala que os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do poderes legislativo e do judiciário da União, quando eles estão no desempenho da sua função administrativa. Então, quando o Poder Legislativo está na sua função típica, legislar, não usa a Lei 9784, tá? Poder Judiciário, quando também está na sua função típica judicante, não usa a Lei 9784. Só vai usar quando está na função administrativa. Para fechar, aqui diz que para os fins desta lei consideram-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta e da estrutura da administração pública indireta, entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, que são as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade econômica mista, e a autoridade, servidor ou agente público dotado do poder de decisão. Por que você leu, gente, esse artigo 1º? Por que eu li? Porque você vai encontrar daqui a pouquinho questões cobrando o domínio do artigo 1º. Gente, ficou claro aqui que essa lei estabelece princípios e normas gerais de processo administrativo. Isso significa dizer que existem processos que são específicos. Por exemplo, lá na Lei 8.112, você vai estudar processo administrativo disciplinar. A Lei 8.112, ela é uma lei específica para esse assunto. Essa nossa lei que nós estamos estudando aqui não vai falar de advertência, não vai falar de suspensão de demissão. Isso você vai estudar lá na Lei 8.112, que é a lei do servidor público, beleza? Agora, quando a Lei 8.112, na leitura dela, do processo administrativo disciplinar, não resolver, for omissa, é aí que a gente usa a Lei 9784 de forma subsidiária. Porque, observe aqui, ó, quando eu chego aqui nesse artigo, ó, 69, olha o que ela diz. Os processos administrativos específicos, tá vendo? Continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se de forma subsidiária os preceitos desta lei. Então, você está conduzindo um processo administrativo disciplinar. Você está usando, então, a leitura da Lei 8.112 para ir tomando decisões. Na leitura da 8.112, se ela não fixou um prazo, se ela foi omissa em um determinado ponto, fecha a 8.112 e abre a Lei 9784, porque aqui ela vai estabelecer os princípios e as normas gerais para todo e qualquer tipo de processo pela via administrativa. Perfeito? Então, cuidado que as pessoas confundem muito, achando que a Lei 9784 é uma lei que vai estabelecer punição aos servidores. Não. Ela não fala de demissão, ela não fala de suspensão, ela apenas estabelece princípios e normas gerais. Agora, vem para a tela aqui. Vem para a tela aqui. Ora, a gente viu então que a área de aplicação da nossa lei é a União. Ficou claro na leitura do texto que ela vai ser aplicada na administração pública federal. Tá? Vai servir então para os órgãos, para as empresas públicas, sociedade de economia mista, vai servir também para as autarquias, não é isso?
Administração Pública Federal. Então significa dizer que estados e DF podem ter lei própria de processo administrativo, não é isso? Então aqui, ó, a gente vai usar ela nos órgãos, nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas e na sociedade de economia mista da União. E ela estabelece apenas princípios e normas gerais sobre qualquer tipo de processo da via administrativa. A outra observação aqui que nós vamos colocar, que é também de prova, que estados, DF e municípios podem legislar sobre processo administrativo. Porque a área de aplicação da nossa lei ficou claro que é somente no âmbito da União. Agora, o que o STJ julgou? Se no estado, DF e município, eles ainda não fabricaram a sua lei própria de processo administrativo, então, na ausência da lei local do estado, DF e município, vai utilizar de forma subsidiária também a lei 9784. Essa é a jurisprudência que nós temos, perfeito? Tá? Então, vamos anotar ela aqui, ó. Segundo o STJ, a lei 9784 de 99 será aplicada nos estados, DF e municípios que não legislaram sobre processo administrativo. Beleza, gente? Então essa é a nossa primeira abordagem. Saber do que trata essa lei e aonde ela deve ser necessariamente aplicada. Perfeito? Agora, fora isso, que é para matar o texto da Constituição, da legislação, é a leitura do artigo 3º, gente, e também do artigo 4º. Você tem que saber aqui, ó, a diferença que nós temos, ó. Aqui no 3º ele botou aqui os direitos. Quais são os direitos dos administrados? Né? Ele tem direito de ser tratado com respeito pelas autoridades servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Direito de ter ciência da tramitação dos processos em que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos, conhecer as decisões proferidas, formular alegações, apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, fazer-se assistir por advogado de forma facultativa. E aí o 4 vai falar dos deveres. Quais são os deveres? Ó, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, a leitura do artigo 3º e 4º cai toda hora em prova. Tá? É muito comum a questão que ele vai ficar invertendo. Ele vai botar para você um dever e na questão ele vai dizer que é um direito
para ficar errado o item. Perfeito? É muito comum esse modelo de questão, mas basta a gente fazer a leitura do artigo 3º e 4º para a gente matar esse modelo de questão. E aí, no volume das questões, quando a gente começa a fazer uma atrás da outra, naturalmente você vai memorizando aí, né, os deveres e os direitos. Beleza, galera? Então, fechamos aqui o nosso primeiro item de prova. Vamos embora para a questão de número 2. Vamos lá. A número 2 fala: de acordo com a Lei 9784, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Veremos que sim, esse gabarito está correto. À luz da 9784, as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade. A gente vai marcar correto também, porque isso está escrito no texto da lei. Então, as duas afirmativas são verdadeiras, a gente vai então ficar com a letra A. Mas vamos lá. Sobre a intimação. Tudo que vai acontecer com você no processo, gente, você tem que ser previamente intimado. Então, nós temos sobre a intimação, deixa eu pegar aqui o artigo correto, que dominar alguns temas. Vamos lá. Perdoe. O artigo 26 vai falar para a gente sobre a comunicação dos atos. Vamos lá. O órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. A intimação deverá conter a identificação do intimado, o nome do órgão ou entidade administrativa, a finalidade da intimação, data, hora e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Olha o parágrafo 2º. Cai demais em prova. Ó. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Então, para cada fase do processo, você tem que ser intimado com 3 dias úteis de antecedência para você se preparar para as audiências. Parágrafo 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial, que é o que a gente chama de intimação fictícia, que é publicado no Diário Oficial. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado vai suprir a falta ou irregularidade. Beleza? Bom, então por isso que a nossa questão está correta, pelo artigo 26, parágrafo 4º, parágrafo 5º. O artigo 27, muita atenção nele, gente, ó. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então, se eu fui oficialmente intimado e não compareci à audiência, não é isso? Isso não quer dizer que tudo que vai ser alegado contra a minha pessoa já é uma verdade. Lembra sempre que o ônus da prova sempre cabe a quem alega, beleza? Então, vamos embora já matar esse tópico da lei, que é a intimação. Vamos para cima. Ó, sobre intimação, então, o que é necessário a gente dominar? Vamos colocar aqui, ó. Sobre o tema intimação, prazo. Toda intimação tem que ter antecedência mínima. De 3 dias úteis, beleza? Nós temos que dominar a forma
da intimação. Ela pode acontecer pelos correios. A lei fala em até telegrama, né? Que nem muita gente aí não vai saber nem o que é isso, né? Telegrama. Hoje é Zap. E aí, pode ser feita pelo Zap? Pode ser feita por e-mail? Pode. Pode também. Porque a lei diz por qualquer outro meio que assegure a ciência do interessado. Tá bom? Agora, quando não sabe o paradeiro do cara, né? Pode ser também feito pessoalmente. Na própria audiência. Acabou a audiência hoje, a autoridade então diz, ó, todos já estão intimados para comparecer aqui em tal data para a próxima fase do processo. Pode ser feita pessoalmente, pode ser feita por edital. Edital chama de intimação fictícia. É a mesma coisa. Não sabe o paradeiro do cara, publica no edital. Beleza? E por fim, gente, diz a lei, qualquer meio que assegure a ciência interessado. Então pode ser por um e-mail, desde que haja confirmação aí, né, do recebimento. Pode ser por WhatsApp, né, desde que você confirme que recebeu a intimação. Beleza? Então, isso é para assegurar de que o cara foi informado de que alguma acusação chegou contra ele. Beleza? O comparecimento espontâneo. Comparecimento espontâneo supre a ausência da intimação. Então, se você não foi oficialmente intimado, mas mesmo assim apareceu na audiência, gente, considere legalmente intimado. Beleza? Tranquilidade? Tá? E lembra sempre também, tá? O artigo 27, que é o mais cobrado em prova. Botar, né? O fato de você não comparecer à audiência não quer dizer que o que está sendo alegado já é uma verdade. Perfeito? Tá? Botar aqui, ó, leitura do artigo 27. Só para registrar. Não é verdade tudo o que vai ser alegado pelo simples fato de você não estar presente para contestar as acusações. Então tá aí, galera. Sobre intimação, é isso que você precisa saber. É isso que você precisa saber. Tá? Principalmente prazo, tá? E o artigo 27, que é o que mais cai em prova. Beleza? Bora ver então o que cobra a próxima questão. Questão 3. Diz que Astrogildo, ele é servidor público, irá atuar em um processo administrativo de desapropriação em que possivelmente será transferido ao poder público a propriedade de um imóvel localizado ao lado de um terreno de sua propriedade. Caso a desapropriação ocorra, o terreno de Astrogildo poderá sofrer eventual desvalorização. À luz da Lei 9784, que regula o processo administrativo da Administração Federal, assinale a afirmativa correta sobre a possibilidade de Astrogildo atuar nesse processo. Vamos lá então. Aqui diz que ele será impedido de atuar no processo por interesse na matéria. Veremos que esse gabarito é correto. Só precisa deixar de atuar caso estivesse litigando judicial ou administrativamente com interessado. Esse só deixa o item errado. De fato, se ele já estiver litigando com a parte interessada, seria impedimento, mas não é só esse motivo que gera impedimento.
poderá atuar sem impedimentos, exceto se tiver participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante. Errado. Se ele já atuou como perito, testemunha ou representante, ele também estaria impedido. Exceto aqui está errado. Não há impedimento para a sua atuação, uma vez que seu interesse na matéria do processo é indireto, sem envolvimento pessoal. Errado. Seja interesse direto ou indireto, a lei vai falar em impedimento. Então tá aí. Outro assunto que é muito cobrado em prova, gente, são os casos de impedimento e suspeição. O princípio que rege o processo administrativo é o princípio da o que, gente? Impessoalidade. Então, a nossa lei vai estabelecer regras de impedimento e suspeição para impedir que o princípio da impessoalidade venha a ser violado. Precisamos saber quais são os exemplos que resultam em impedimento, quais são os exemplos que resultam em suspeição e qual que é a diferença do impedimento para a suspeição. A nossa lei responde tudo isso para a gente. Bora para ela, então. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui, gente. Vamos lá. Olha aqui, eu vou para o artigo 18, galera. O artigo 18 diz, ó, é impedido de atuar no processo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha, representante, ou se tais situações ocorrem contra cônjuge, companheiro, parente afins até o 3º grau. E 3, quando esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, ou respectivo cônjuge ou companheiro. Então, esses são os casos que resultam em impedimento. Vamos embora ver o que gera suspeição. Olha o artigo 20. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados ou com os respectivos cônjuge, companheiro, parente afins ou até o 3º grau. Então, o primeiro passo é a gente saber quando que a situação gera impedimento e quando que ela gera suspeição. Macetezinho é, se na questão falou que fulano tem amizade, fulano tem inimizade com uma das partes, gabarita suspeição. Qualquer outra coisa, gente, que não seja por amizade ou inimizade notória com uma das partes, que quebre o princípio da impessoalidade, é que você vai marcar que é impedimento. Tudo bem? Fica mais fácil assim. Ó, tá cobrando questão de impedimento e suspeição. Deixa eu ir aqui atrás da palavrinha amizade e inimizade. Apareceu amizade e inimizade com uma das partes, suspeição. Não apareceu e você percebeu que aquela situação vai quebrar a impessoalidade, joga na conta do impedimento. Simples assim. Mas, Blanco, qual que é a diferença do impedimento para a suspeição? A lei nos dá essa resposta. Vem comigo. Aqui, no 19, diz o quê? Ó? A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Olha o parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Como é que está no 20? Pode ser agora o que, gente? Arguída. Pode ser questionada a suspeição. Então está aqui a diferença. Olha só. Se uma das partes do processo é o cônjuge, companheiro até o 3º grau, se eu já atuei como perito, testemunha ou representante da parte, se eu tenho interesse direto ou indireto no resultado do processo, eu estou enquadrado no conceito de autoridade impedida. A lei está sendo muito clara que eu preciso me abster de atuar nesse processo. Eu vou ter que comunicar o impedimento e dizer, estou fora, não posso conduzir esse processo porque está caracterizado impedimento. Se eu não tomo essa providência e deixo isso velado, e lá na frente isso é descoberto, quem se sentir prejudicado vai recorrer, alegando que eu não tinha competência para conduzir o processo. Além de ver minha decisão anulada, eu agora vou responder a um processo administrativo, gerando para mim uma falta grave para efeito disciplinar, o fato de eu não ter comunicado o vício do impedimento. Então, quem comunica o impedimento? A própria autoridade
que vai ser considerada impedida. Agora, na suspeição, o artigo 20 diz que pode ser arguída, pode ser suspeita. Quem vai questionar se eu sou autoridade suspeita é uma das partes, o autor ou réu do processo. Eu não sou obrigado a me declarar suspeito, não. Quem tem que questionar que eu sou uma autoridade suspeita é uma das partes do processo. Se elas não questionam nada, eu vou continuar no processo até o seu desfecho final. Mas, Blanco, de repente eu sou réu nesse processo e não sei que você tem amizade íntima com o autor da denúncia. Ok. O que o STJ entende é que eu, autoridade suspeita, eu preciso comunicar às partes do vínculo de amizade ou do vínculo da inimizade. Mas o simples fato de comunicar, isso não quer dizer que eu estou fora do processo ainda não. Eu só vou sair do processo se você, autor, réu, questionar a minha suspeição. Se você não questiona, eu continuo tocando o processo até o seu desfecho final. É essa a diferença do impedimento para a suspeição. Então, para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, vamos lá. Ó. Ele está falando de impedimento, né? Ó, letra A, será impedido de atuar no processo porque ele tem interesse na matéria. Se ele tem interesse direto ou indireto no resultado, é impedimento. Beleza? Então tá aí. Letra A. Então olha só, galera. O princípio da impessoalidade precisa ser mantido. Por isso que a lei fala de impedimento e fala de suspeição, tá bom? Você vai usar o impedimento na leitura do artigo 18 e a suspeição na leitura do artigo 20. Então, só para tipificar, você vai gabaritar a suspeição quando a questão falar em algum canto que o cara tem amizade ou inimizade com uma das partes. Qualquer outra coisa que quebra a impessoalidade, por exclusão, você vai gabaritar impedimento. Qual que é a diferença? No impedimento, a autoridade é obrigada a se retirar do processo. Beleza? Se ela não se declara impedida, gente, isso vai gerar para ela falta grave para efeitos disciplinares. Na suspeição, a autoridade será afastado caso venha a ser arguída, venha a ser questionada por uma das partes. Tá? Então você só vai ser retirado do processo se uma das partes solicitar que você se retire por entender que você é uma autoridade suspeita de participar daquele processo administrativo. Beleza? Fechamos então aqui o nosso primeiro bloco. Vamos mapeando, gente, desse jeito. Vamos pegar a questão e vamos abrir todo o leque de informação que a questão pode ser cobrada. Daqui a pouco, a gente já vai ter visto toda a lei em cima de teoria e exercício. E aí depois a gente começa a ter mais celeridade na resolução das questões, porque você vai ver que uma questão responde a outra, vai usar o mesmo artigo. Questão sobre impedimento de suspeição é uma atrás da outra. Você tem que saber essa diferença aqui. Beleza? Vamos para o próximo bloco.